Salve galera, tudo bem? Aula de hoje, complementos verbais. Complementos verbais você pode também dizer objetos. Como assim? Complementos verbais são palavras, nomes que complementam o sentido de um verbo transitivo. E aí que entra a grande questão. O que é um verbo transitivo? Verbo transitivo é um verbo que acaba tendo um complemento para ter um sentido completo, para que a frase ganhe um sentido completo. Dependendo de uma frase fora de contexto, se eu coloco Ana ama, fica sem contexto, fica sem sentido, porque você vai logo fazer duas perguntas ao verbo. Ama o quê? Ama quem? Então, se você quer saber qual é o objeto, qual é o complemento verbal que você vai utilizar, você vai colocar o quê? Você vai fazer duas perguntas. Quem ama, ama algo, ama alguém. Quem vê, vê algo, vê alguém. Quem deseja, deseja algo, deseja alguém. E aí, a partir daí, você analisa o restante da frase. Então, vamos ver aqui. Eu fiz uma seta para objeto direto. Então, o objeto direto é um complemento verbal que completa o sentido do verbo sem o uso da preposição. O que é importante é você lembrar que não tem a preposição. Todo objeto direto, ele não utiliza a preposição. E aí, o que acontece? Ana via muitos filmes. Aí faz aquela famosa pergunta que eu disse aqui agora. Quem vê, vê algo, vê alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Então, verbo transitivo direto, ele vai ter aqui, ó, muitos filmes. Muitos filmes só está aqui para completar o sentido do verbo. Então, eu posso aqui dizer o seguinte. Vamos botar aqui o nosso IPC, nosso importante para chuchu. O que você já pode anotar aí que é importante? Se o verbo é transitivo direto, ele vai apresentar um objeto direto. E aí o objeto direto pode ser substantivo ou palavra substantivada ou pronome. Então aqui, ó, muitos filmes. Filmes é núcleo do objeto, filmes é um substantivo. Ana os via diariamente. Eu não posso dizer Ana via eles. Eles não pode funcionar como objeto. O pronome pessoal do reto não funciona como objeto. Ele pode funcionar como sujeito da oração. Agora, os significa eles. Quem vê, vê algo. Ana os via. Então aqui, ó, o objeto direto passa a ser o pronome. Então eu posso ter substantivo ou pronome desempenhando a função de objeto direto. Agora, eu acabei de falar aqui em cima que objeto direto é um objeto que não usa preposição. Olha só o exemplo que eu botei aqui embaixo. Ana amava a Deus. Quem ama, ama algo, ama alguém. Ele é um verbo transitivo direto, logo ele pede um objeto direto. Só que eu tenho uma preposição a. Isso pode acontecer? Pode. Muitas vezes para enfatizar a ideia do objeto, muitas vezes para você quer de repente evitar a ambiguidade. Então veja bem, amava a Deus. Esse a está sendo usado? Está. Com essas funções que eu falei, de enfatizar de repente a ideia do objeto. E aí o que acontece? Eu tenho um verbo transitivo direto. Veja, se eu tenho um verbo transitivo direto, obrigatoriamente eu tenho um objeto direto. Só que eu faço aqui uso da preposição. Por isso que as gramáticas chamam isso aqui de objeto direto preposicionado. Então veja bem, eu só posso ter objeto direto preposicionado se o verbo for transitivo direto e o objeto apresentar uma preposição. Agora, veja a frase de baixo. Os discos. Ana os ouvia. Veja bem, Ana é sujeito e pratica ação de ouvir. Quem ouve, ouve algo, ouve alguém. Ana ouvia o quê? Os discos. Os discos, ó, os discos aqui é o objeto direto do verbo ouvir. Só que veja bem, Ana os ouvia. O os repete a ideia do objeto direto. Como esse os repete a ideia do objeto, eu vou dizer que eu tenho um objeto direto pleonástico, porque eu estou repetindo a ideia do objeto. Então, sempre que você repete o objeto na frase, e é uma questão estilística,
muitas vezes, você vai ter aqui o que nós chamamos de pleonasmo, ou um objeto direto pleonástico. Esses são os casos de objeto, que você pode relacioná-los e deixá-los separados, para quando você estiver fazendo o exercício desse assunto, você consulta. Agora, quando eu tenho um objeto indireto, vamos virar para cá. Você já viu, então, que você tinha a questão do objeto direto. Agora, eu vou ter o quê? Verbo transitivo indireto, ele vai ter um objeto indireto. Isso significa o quê? O verbo, ele rege preposição. O verbo, ele exige do complemento o uso de uma preposição. Então, veja bem, a criança precisa. Se ela precisa de algo. Esse de é a preposição. Por isso que você deixa destacado aí, ó, que todo objeto indireto faz uso da preposição. Então, olha só, a criança precisa de quê? De atenção. Então, de atenção é objeto indireto do verbo precisar. Na frase de baixo, a mim, ninguém me engana. Quem engana, engana quem? Engana a mim é o objeto indireto. Só que eu estou repetindo meio aqui, que retoma a ideia do a mim. Então, aqui, ó, objeto indireto, pleonástico. Agora, por que pleonasmo, então? Repetindo aqui a ideia do objeto direto. Porque eu usei o objeto indireto no início e repeti o objeto no interior da oração. Se eu repetir, fiz uma repetição, essa repetição tem um cunho estilístico, então acaba sendo um objeto indireto pleonástico. O último caso é aquele que o verbo é bitransitivo, ou seja, o verbo ele é transitivo direto e indireto. Então existe esse caso? Existe. O verbo é transitivo direto e indireto. E como ele é transitivo direto e indireto, o que vai acontecer automaticamente? Ele vai ter um objeto direto e ele vai ter mais um objeto indireto. Então, vamos colocar aqui mesmo. E ele vai ter aqui, ó, o objeto indireto. Então ele vai ter os dois objetos na frase. Mas veja, a frase precisa apresentar os dois complementos. E aí, ó, Ana deu algo, deu o quê? Um presente. Deu um presente a quem? A ele. Então veja bem, o verbo é transitivo direto e indireto porque ele apresenta um objeto direto, mas um objeto indireto. Pode acontecer isso? Pode, como eu estou te mostrando. E tem uma forma que é rara, praticamente não aparece nos livros de hoje. Eu to juro. É uma forma que eu sempre mostro em sala de aula, porque aqui, veja bem, o verbo jurar, quem jura, jura algo e jura a alguém. Eu jurei o quê? Esse o. Eu jurei isso. A quem? A ti. Então, se você vir to, lho, mo, você já sabe que você apresenta o quê? Os dois objetos. Então, aula de complemento super rápida, para você justamente ter um resumo para o seu dia de prova. Tem um print desse aí para você fazer o quê? Fazer o seu exercício. Vou ver se eu faço um mapinha bonitinho para deixar na internet para você, para servir de apoio para os seus estudos. Pessoal, passe nas redes sociais, passe aqui no canal e se inscreva. Tem sempre matéria nova, tem sempre conteúdo novo e deixe sua sugestão. Afinal, estamos aqui para te ajudar, ok? Até o próximo encontro com o Monteiro. Um abraço.